vocês? Como é que tá? Como é que vocês estão? Como é que tá essa animação aí? Hoje vamos aqui então falar um pouco sobre a nossa prova de física do Enem. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, hoje a gente vai comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a prova de física e o que apareceu lá. Bom, pessoal, quem fez a prova deve ter notado que ali na prova caiu muita ondulatória, né? A gente teve diversas questões de ondulatória e também de acústica, né? Que tá dentro ali da ondulatória de uma forma ou de outra, né? Essas questões ali a gente bateu muito na tecla e a gente falou muito sobre tanto os fenômenos da ondulatória, né, quanto aquela parte ali de acústica, falando sobre intensidade, sobre altura, sobre frequência, né? Então a gente teve várias questões assim. Além disso, a gente teve questões lá sobre interferência também, né? Então, a ondulatória, eu acho que foi o nosso carro-chefe aí da prova, né? A gente teve diversas questões. Aí apareceu também outras questões de outros assuntos. A gente teve um pouquinho ali de eletromagnetismo, tivemos também um pouco ali da parte de dinâmica, né? De cinemática, porque não dá para não ter isso na nossa prova, né, do Enem. Então, de um modo geral, assim, se eu pudesse avaliar as nossas questões, tá? Eu acho que eu avalio que essa prova estava um pouco mais tranquila do que a do ano passado, muito embora, tá? Eu percebi que as questões estavam um pouco mais conteudistas, né? Então, assim, a gente tinha textos um pouco menores e uma pergunta mais direta, né? O nosso comando era um pouquinho mais enxuto, assim, né? A gente tinha, por exemplo, uma questão lá que falava sobre indução eletromagnética e essa questão aí não tinha nenhum texto de apoio, era direto, praticamente um comando para a gente, tá bom? Além disso, tivemos também questões as clássicas, aquelas que, ó, tardam, mas não falham. A gente teve a questão ali de eletrodinâmica, que tinha uma associação série e paralelo, que a gente cansou também de revisar. Um pouco vocês revisaram comigo, um pouco com o Arthur, né? Mas são questões que sempre aparecem, né? Então, são questões assim. Uma das minhas surpresas de não encontrar foi uma questão sobre transformação de energia, tá? Então, eu esperava que aparecesse nos últimos anos essas questões de termoelétrica, enfim, de transformações de energia dentro de usinas geradoras de energia, tem aparecido e nessa prova aqui a gente não encontrou, tá? Não que a gente não tenha trabalhado energia, potência, enfim, ali em outras questões, mas ficou menos assim esse tópico, que era um tópico que eu esperava, que eu sempre digo que é quase que uma carta marcada, não apareceu, né? Então, vamos lá. Uma surpresa que eu tive ali nas questões foi aquela questão que falava sobre a nossa sobre o Bluetooth, né? Que a gente tinha ali aquele raio de potência ali do Bluetooth, né? Era uma questão diferentinha. E também uma das questões que poderia assustar um pouco foi aquela dos sieverts, né? Que a gente tinha ali da radiação que uma pessoa podia estar submetida, né? Eu acho que aquela questão ali, daqui a pouco, ela foi uma das que podem mais ter assustado vocês, né? Mas, no geral, apesar de a gente ter, como eu disse, questões que cobravam um pouco mais de conteúdo, assim, com afinco, a gente teve uma prova que estava, do meu ponto de vista, um pouco mais leve, tá certo? Não tinha tanto texto para a gente ficar lendo, então foi mais direto aqui na parte da física, né? Além disso, eu achei que a gente podia ter alguns pega-ratões ali, tá? Porque a nossa prova, ela tinha várias questões em que a gente precisava realmente desenvolver cálculos, né? Desenvolver ali e muita potência de 10. Potência para cá, potência para lá. E a gente podia confundir, né? E sabem, clássico, a gente sempre vai ter a opção na grade, né? Então, a prova de física, ela tem essa característica, assim, de trazer números
alternativas parecidas e sempre ter na grade também a nossa possibilidade de calculinho. O que mais que a gente tem? Deixa eu recordar da prova de física, tá? Um assunto que não é tão comum assim de cair da forma como caiu realmente foi aquela questão do fogão, né? Do eletromagnetismo, que a gente tinha que se ligar ali o que era a indução eletromagnética e o que induzia o que, né? Claro que a gente ia ter as opções de campos elétricos e campos magnéticos, mas enfim, era uma questão que a gente podia se confundir, tá certo? Outra coisa que eu achei assim, que a prova ela trouxe de uma maneira mais variada foi, como eu disse lá no início, a ondulatória. A gente teve diversas questões, tá certo? E a gente sempre bate na tecla. O que mais aparece nessa prova de física? A gente tem ondulatória, a acústica aparece também bem dentro da ondulatória, então vou colocar todo mundo no mesmo saco. A gente vai ter dinâmica aí. Quem fez a revisão comigo na semana passada, lembra que eu falei ali das academias, né? Das academias que utilizavam roldanas, as antigas que usavam só rodanas fixas e as novas que usam rodanas móveis. Então a gente tem aquela impressão de que uma academia que tem os aparelhos mais antigos, a gente precisa fazer mais força para erguer os nossos pesos, né? Que aquelas academias de rede que a gente chama, que os aparelhos deles são mais fracos, são mais leves, pareceu uma questão lá, né? A gente tinha que fazer aí essa razão entre as massas. Então, no geral, ele contextualizou muito bem, mas foi um pouco mais direitinho, tá bem? O pessoal tá aqui no chat, me parece que para física tá todo mundo tranquilo ali. Tô vendo um desespero maior aqui na matemática, né? Mas tudo parece que tranquilo, tá bem? Outra coisa, o que apareceu pra gente, que é um dos temas também que aparece? Calorimetria, tá? A gente teve uma questão ali que era meio uma interseção entre a biologia e a física, ali aquela questão do copo, né? Que depois a gente vai ver também, que poderia falar ali sobre condutividade ou sobre, enfim, calor específico, tá? A gente teve outras questões que falavam também ali de calor latente, de calor de vaporização, a questão do tacho, tá? Então a gente teve os clássicos aparecendo, ondulatória, mecânica ali, cinemática, com aquela outra questão que era bem simples, mas poderia confundir a gente também, que é aquela questão da rodovia, onde tinha um caminhão e também tinha um carro, qual o tempo ali de diferença que eles tinham entre parar ou não no pedágio, né? Então, uma questão clássica de cinemática também. E, por último, a gente tinha questões de cinética dos gases e de termodinâmica, né? Que vocês sabem que eles andam juntos, abraçadinhos, todo mundo juntinho. Por quê? A gente tinha uma questão, aquela do aerosol, em que a gente tinha que determinar uma determinada pressão, achar a pressão ali dentro do aerosol, né? Utilizando, enfim, o PVNRT. E também a gente tinha uma questão de gráfico, né? Que era aquela questão que falava sobre os pneus. A gente tinha ali uma transformação do tipo isocórica, isovolumétrica. E ali a grande sacada era vocês perceberem que o nosso gráfico não era aquele gráfico pressão por volume, um gráfico PV. Era, né? Era um gráfico pressão por temperatura. E além disso, o gráfico trouxe assim, ó, coisas invertidas. Então ele colocou a temperatura inicial mais lá para trás, mais lá para frente e a temperatura final ali no início. Essa é uma das coisas que podem ter gerado para a gente uma confusãozinha, tá bem? Mas clássico também aparecer. O que eu achei que ia cair, que eu achei que apareceria também ali, era alguma questão sobre motores, né? Sobre ciclos termodinâmicos. Quando a gente fala ali sobre máquina térmica, sobre máquina frigorífica, ou talvez, quem sabe, uma questão
sobre rendimento. Não apareceu dessa vez, assim como não apareceu nenhuma questão clara de potência lá na eletrodinâmica, nenhuma questão de a gente calcular o consumo total e o valor da nossa conta elétrica, né? Então, no geral é isso. Foi uma prova ok, tá? Não digo que foi terrível, mas também ela não foi uma prova muito simples. Por quê? Porque ela cobrou conteúdos, porque ela trazia muita calculeira em algumas questões, tá certo? Notei que poderia ter acontecido e que aconteceu quando eu estava resolvendo as provas é que os nossos cálculos, quando existiam, eram bem extensos, né? Então, haveria uma possibilidade de a gente se confundir numa vírgula, passar um 10 para um lado que não era para passar, né? Mas, no geral, uma prova bem coerente, tá? Não achei que as questões foram mal formuladas, tá? Não encontrei nenhum problema assim grave nessa prova. Então eu acho que é basicamente isso, tá bem? Sim, eu acabei com a minha folha de rascunhos, né? Ali o Enem, ele fornece pra gente aquelas 4 páginas, 3 páginas e meia ali, mas como os nossos cálculos estavam maiores um pouco, a gente realmente vai utilizar tudo, tá bem? Ainda mais que vocês não têm só a prova de natureza para fazer, vocês também têm a prova de matemática.